os seus advogados, os servidores. Os processos que serão julgados hoje, eles foram submetidos ao voto antecipado e, portanto, nessa sessão, as sustentações se darão apenas àqueles que solicitaram através do e-mail, do modo regulamentar, e outros que foram aos quais se foi pedido destaque. Então, começando pelos pedidos de sustentação do PJE. Eu chamo o processo 41 0202 921 21/2022, uma remessa necessária à apelação civil, apelante Elson Arruda Linhares, apelado do município de Sobral, da relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra Araújo. Doutor, pois não, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Bom, inicialmente eu gostaria de externar a minha gratidão ao excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luciano, eminente desembargador relator, eminente desembargadora vogal, demais desembargadores aqui presentes, eminentes membros do Ministério Público e da Defensoria Pública atuante nesta corte, bem como aos ilustres membros, os ilustres servidores aqui presentes, bem como os demais colegas que me dão a honra de me assistir. Bom, transpassada esta fase inicial de minha sustentação oral, passo a me debruçar de forma mais detidamente à manifestação resignativa ora analisada, qual seja o recurso de apelação interposto em face da sentença de primeiro grau oriunda da segunda vara civil da comarca de Sobral, a qual julgou parcialmente procedente a demanda em voga. Nobres julgadores, a nosso sentir, faz necessário, antes de adentrarmos propriamente no cerne recursal que se busca analisar logo em seguida, fazermos um breve epílogo fático sobre a demanda originária, qual seja uma ação ordinária que visa o reconhecimento da ilegitimidade e ilegalidade da cobrança de IPTU perpetrada pelo município de Sobral, desde a instituição do referido imposto até os dias atuais, sob o fundamento de que inexiste até a presente data uma publicação válida em seu diário oficial de uma planta genérica de valores imobiliários. Bom, tal tese, ela tem como fundamento dois pilares principais, sendo o primeiro deles a aplicação dos princípios da legalidade, publicidade e anterioridade tributárias aplicáveis ao caso, bem como o segundo pilar, este, a nosso sentir, bastante robusto, qual seja o pilar jurisprudencial oriundo do sodalício STJ, a qual prevê que, em municípios que possuem diário oficial, far-se-á necessário por parte da municipalidade a disponibilização em sua imprensa oficial de um levantamento planimétrico valorativo que viabilize, perfectibilizar a cobrança do aludido imposto em questão. Bom, sob pena de não o fazendo, tornar ilegítima, na verdade, prejudicada a cobrança de tal vindicação tributária. Bom, feito esse breve epílogo, acredito ser necessário também pertinente apresentar um breve resumo histórico legislativo da cobrança de IPTU no município de Sobral, pois o mesmo foi instituído através da Lei Complementar número 2/1997 e, como bem apurou o juízo de piso, até 19 de agosto de 2021, o município de Sobral não logrou êxito em apresentar uma simples publicação de um diário oficial viabilizador do acesso deste levantamento valorativo. Bom, não obstante acreditarmos ser uma temática relativamente simples, ocorre, excelências, que a partir do ano de 2019, tal temática passou a ter uma densidade bastante, bastante intensa, o qual se faz necessário a exposição aqui hoje, pois com o advento da Lei Complementar número 62/2018, o município de Sobral apelado, ele instituiu uma nova dinâmica de cobrança do referido imposto. Todavia, devido a falhas no sistema tributário, instituído pela legislação complementar ora mencionada, fez necessária a edição de uma publicação de uma nova legislação complementar, qual seja a Lei Complementar 63, devido ao fato de que a Lei Complementar 62 possuía em seu bojo vários vícios insanáveis, quais sejam relacionados à tabela de código de face e à planta genérica, ora lá disponibilizada. Excelência, é importante frisar que a legislação por último, qual seja a Lei Complementar 63, ela foi disponibilizada em 31 de dezembro de 2018
e através da edição 459 do Diário Oficial. Tal marco fez com que este causídio que vos fala estudasse as legislações mencionadas para verificar a regularidade da tributação do referido imposto aos contribuintes do município de Sobral. Oportunidade em que foi apurada que a disponibilização do levantamento planimétrico lá esboçado, ele era totalmente ilegível. Diante desta apuração, não satisfeito, nós ainda fomos à Biblioteca Legislativa da Câmara Municipal de Sobral e apuramos que dentro do bojo do processo legislativo que deu origem à Lei Complementar 63, não foi sequer disponibilizado um meio, seja físico, CD, DVD, pendrive, HD externo, ou sequer eletrônico, um endereço de Google Drive, ou seja ele outro meio qualquer. Isso tudo apurado através de uma ata notarial registrada no ID deste processo, no ID 168-10004, bem como através da simples leitura do processo legislativo originador da Lei Complementar 63, que encontra-se no ID 168-09957, deste caderno processual ora analisado. Bom, diante dessa situação, deu-se início ao protocolamento não só desta demanda, como diversas outras demandas similares. Ocorre que, no percorrer, no trâmite destas ações, ocorreu algo, a nosso sentir, inimaginável. Ou seja, o município de Sobral fez incluir, quase 3 anos após a publicação do Diário 459, fez incluir um link oculto no primeiro título do anexo 2 da Lei Complementar 63, um link oculto que dava acesso a um endereço de Google Drive e que neste acesso havia um levantamento planimétrico que seria capaz de viabilizar a identificação. Ocorre que esse documento remeteu, sim, ao anexo 2 da Lei Complementar 62, ou seja, revogada, o anexo dela foi revogado pela Lei 63. Então, excelências, diante dessa situação apurada, tal situação foi registrada via ata notarial, que encontra-se alocada no ID número 168-10007 dos autos sobre debruçamento, bem como ensejou a produção de uma prova pericial digital, no qual apurou-se que o que for alegado aqui por este humilde causídico, que houve sim uma alteração posterior à publicação do Diário Oficial. Isso em 19 de agosto de 2021. Bom, após essas apurações, o magistrado de piso, ele efetuou o julgamento da demanda ora analisada. Ocorre que ele considerou válida essa alteração, considerou como válida uma disponibilização de um diário no Diário Oficial de uma planta genérica de valores imobiliários. Aí passo agora a expor os motivos da resignação dos apelantes. Primeiro argumento, a insegurança jurídica trazida pela disponibilização de um endereço de Google Drive num diário oficial, tendo em vista que o titular da conta, a qualquer momento, ele pode alterar, como é o caso que argumentas, como, inclusive, apagar o arquivo lá disponibilizado neste endereço de Google Drive. Esse é o primeiro argumento. Segundo, a necessidade, a nosso sentir, a necessidade de uma republicação da Lei Complementar 63, em um novo diário, em uma nova data, e não aproveitar um diário que tinha sido publicado em 31 de dezembro de 2018 e modificá-lo, ou seja, quase 3 anos após a sua publicação. Terceiro argumento, conforme já dito anteriormente, acredito que, não obstante possa vir a ser considerado como válida a disponibilização através de endereço de Google Drive, e que o município, hipoteticamente, apelado, tivesse refeito uma publicação em um novo diário da Lei Complementar 63, fazendo incluir tal link, mesmo assim, tal conduta estaria eivada de vício, tendo em vista que, conforme a primeira ata notarial aqui exposta, não foi sequer disponibilizado este endereço de Google Drive lá no processo legislativo que deu origem à Lei Complementar 63. Desta forma, por fim, arremato minha sustentação oral, argumentando ainda que tal conduta, a nosso ver, ela encontra ressonância na tipificação esculpida no artigo 297 do Código Penal, que prevê a questão da adulteração de um documento público, que inclusive isso for apurado não só em sede de ata notarial, mas principalmente através de uma perícia judicial feita em demanda similar. Então, Vossas Excelências, sob a ótica do princípio do fruto da árvore envenenada, acreditamos que esse tronco referente à alteração da publicação ora mencionada, ela remete à aplicação
do fruto a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, é considerar como válida essa disponibilização, quase 3 anos após de um diário publicado em 31 de dezembro de 2012 e alterado 19 de agosto de 2021, conforme bem concluiu o magistrado Acor, a nosso sentir, houve um equívoco nessa percepção. Desta forma, roga-se a vossas excelências o provimento do recurso, apreciando, inclusive, a litigância de má-fé, devido à prática, no curso da demanda, alterar a realidade fática, como também os danos morais, tendo em vista que, conforme relatado durante o curso do processo e apresentado na apelação, existe um procedimento administrativo apresentado, formalizado perante o contencioso tributário do município de Sobral, onde deu-se ciência ao mesmo que existia uma falha, qual seja a ausência de uma publicação legitimamente válida de uma planta genérica, e mesmo assim o município continuou cobrando e majorando anualmente o referido imposto. E, por fim, não menos importante, acreditamos ser necessário solicitar a condenação da parte apelada ao pagamento, na verdade, ao ressarcimento das despesas processuais realizadas antecipadas pelas partes apelantes, bem como a condenação em honorários de sucumbência. É o que se roga a essa douta corte. Muito obrigado. O doutor Igor, parabéns. Passa a palavra ao desembargador Washington. Senhor presidente, vou ler a proposta de emenda, que eu acho que é suficiente. Emenda direito tributário e direito processual civil. Apelação civil e remessa necessária. IPTU. Declaração de inexistência de obrigação tributária. Planta genérica de valores imobiliários, PGVI. Ausência de representação cartográfica da zona urbana do município. Violação ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do contraditório. Prova pericial conclusiva. Repetição em dobro do indébito tributário, impossibilidade. Danos morais, não cabimento. Inexistência de violação a direitos de personalidade. Honorários sucumbenciais. Apelação desprovida e sentença parcialmente reformada em remessa necessária. 1. O caso em exame. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido de inexigibilidade de obrigação tributária e repetição em dobro do indébito tributário e improcedente o pedido de condenação em danos morais. Remessa necessária para analisar o acerto da sentença de forma integral relacionada aos pedidos do autor, conforme apresentados na inicial. Apelante alega que o município de Sobral cobra o IPTU dos seus munícipes, sem que o valor venal dos imóveis localizados na zona urbana do município esteja fixado por meio de planta genérica de valores imobiliários, devidamente publicada por meio de lei, sustentando também que há má-fé do município nessa cobrança, o que enseja a repetição em dobro do indébito tributário reconhecido e o cabimento de danos morais. 2. Questões em discussão. Questão em discussão. Aliás, são questões. As questões em discussão são: 1. Determinação do valor venal do imóvel por meio da PGI e a necessidade de essa matéria ser disciplinada por meio de lei. 2. Exame da prova pericial para fins de determinar se a PGVI foi publicada junto com a lei municipal que a instituiu. 3. Cabimento da repetição em dobro do indébito tributário reconhecido. 4. Pelos fatos que ensejam a condenação em danos morais. E 5. Pela condenação em honorários de sucumbência, aplicando as regras do CPC ao caso sobre essa matéria. 3. Razões de decidir. A PGVI deve ser veiculada por meio de lei, já que contém presunções acerca do valor venal do imóvel, o qual serve de base de cálculo para a cobrança do IPTU. Jurisprudência do STF. Em razão do princípio da proporcionalidade, há necessidade de representação cartográfica da PGVI, já que esse é o meio mais adequado para atingir o objetivo da PGVI: apurar o valor venal do imóvel de maneira mais exata possível. Princípio do contraditório e inconstitucionalidade material da lei municipal, que veicula PGVI sem representação cartográfica da zona urbana do município. Sentença correta nesse ponto, pois a prova pericial é conclusiva a respeito da falta de publicação da representação cartográfica, junto com a lei instituidora do IPTU. 6. A repetição em dobro do indébito tributário não conta com previsão legal, matéria de direito público,
regulada pelo CTN. 7. Não são cabíveis danos morais quando não há meios vexatórios de cobrança do débito tributário, bloqueio de valores ou inscrição em cadastro restritivo, porque não há lesão a direito da personalidade. 8. A complexidade da causa e a ausência de juizado especial da Fazenda Pública no foro do domicílio do autor afasta o caso das regras dos juizados especiais, o que torna aplicável a regra do CPC 2015, para o arbitramento dos honorários advocatícios em atenção à sucumbência recíproca. E vamos para o dispositivo. Apelação conhecida e desprovida, sentença parcialmente reformada em remessa necessária no capítulo da sucumbência. E como voto, senhor presidente? Procurador Livramento? Eu mantenho o meu voto provisório acompanhando a relatoria. Pois não, eu também acompanho a relatoria e vou declarar o resultado. Apelação conhecida e desprovida, remessa necessária conhecida para modificar a sentença no capítulo da distribuição dos ônus sucumbenciais. Antes de passar para o seguinte, eu não me lembrei de submetê-los à ata da sessão passada. Todos de acordo? Pela aprovação. Pela aprovação. Ok. Vou chamar o processo 58. É o processo 303-2471-70 de 2023. Agravo interno em apelação cível. Agravante Carlos José Ximenes Mota e agravado Estado do Ceará. Doutor Adril Regis Rolim Fernandes. É o senhor, doutor? Isso, só de investimento. Pois não. O senhor tem 15 minutos. Sim. Doutor, dá dificuldade de ser baixinho. Boa tarde, excelências. Boa tarde, representante do Ministério Público, Defensoria Pública, os colegas advogados presentes, servidores e aos magistrados. Bom, a questão aqui trazida é muito simples, tanto nos fatos quanto no direito que se trata. Trata-se inicialmente de uma ação de cumprimento de sentença individual de ação coletiva de servidor público. Esse cumprimento de sentença, houve regular procedimento, houve homologação de valores, e o processo foi encerrado, e houve um pedido da parte exequente de fixação de honorários. Esses honorários foram fixados em desacordo com o que entendia ser justo a parte ora agravante. Disso foi interposto recurso de apelação contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença. E esta decisão chegou a este tribunal para apreciação, e ainda de sede monocrática foi decidido que não seria cabível a apelação, e sim seria cabível recurso de agravo de instrumento, ao invés de apelação por tratar de cumprimento de sentença. Pois bem, excelências, eu vou até pedir vênia aqui para ler um trecho da decisão de primeira instância que julgou o cumprimento de sentença, porque é extremamente relevante para o deslinde desse processo. Existe uma celeuma jurídica a respeito do cabimento de agravo de instrumento ou recurso de apelação em sede de cumprimento de sentença. Primeiramente, porque existe uma regra de fato no artigo 15. Doutor Adril, no voto que eu trouxe hoje, eu já estou aplicando o princípio da fungibilidade para conhecer do recurso. Então, o senhor pode passar para a fase seguinte. Ok, obrigado, doutor. Pois bem, não, você está dizendo, talvez até atenda já a sustentação. Prossiga. Ok, excelência. Toda sorte, então, reconhecendo que existia celeuma jurídico, o STJ definiu que, nos processos de cumprimento de sentença, quando houver o encerramento da execução pela determinação de expedição de pagamento por RPV ou precatório, ou quando também houver o encerramento do processo decorrente dessas situações específicas, será cabível recurso de apelação em que pese haver a previsão de cabimento de agravo de instrumento. E a sentença, a decisão, no caso, inclusive, até um fato que deve ser ponderado, que não existe aqui na primeira instância uma padronização a respeito das decisões que encerram os cumprimentos de sentença. Nós temos magistrados que aplicam decisão interlocutória, tem outros que nomeiam como sentença, de fato julgam como sentença. Então, na prática, o que é que se faz? A gente está utilizando
a gente rogamos ao tribunal que seja aplicado a jurisprudência do STJ nesse sentido. O STJ afirma que, quando a decisão que homologa os cálculos, ou seja, encerra a fase dizendo, ó, devido X reais para a parte exequente, homologa os cálculos, determina a expedição de RPV precatório, contra essa decisão será cabível recurso de apelação, em que pese haver disposições expressas no CPC dizendo que seria um agravo de instrumento. Então, foi interposta a apelação nesse sentido, porque a decisão recorrida, na realidade, ela determina isso. A decisão recorrida fala, julgo procedente a impugnação, homologando devido valor descrito na planilha de cálculo e condenando o impugnado exequente a custos honorários. Ato seguinte determina-se, intime-se a parte exequente impugnada para que faça juntar nestes autos os documentos necessários para a expedição de RPV precatório, documentos da parte autora, indicação de conta bancária. Doravante aqui, o processo na primeira instância seguirá apenas na fase administrativa para a expedição do precatório, requisitos oficiais do precatório, as informações do processo, as informações da parte. Então, diante disso, na realidade, o que se sustenta é que seria de fato cabível o recurso de apelação, em virtude da decisão do STJ nesse sentido. Portanto, excelência, eu já vou encerrar, porque a questão, como eu falei, é simples nos fatos e simples nos direitos também. Rogo que pelo conhecimento conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja conhecida a apelação anteriormente interposta e o mérito seja julgado, seja provida. Tá? Encerro aqui. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor presidente. Antes de fazer a leitura da proposta de emenda, eu queria sugerir à desembargadora Joriza que anotasse isso que o advogado disse, que há muita discrepância da forma de julgar essa liquidação de sentença, porque realmente a gente vê muitos casos chegando aqui. Ora, eles nominam de sentença, ora de decisão interlocutória, e realmente há uma celeuma muito grande. No caso aqui, nós aplicamos a jurisprudência que já havia na nossa Câmara, de não conhecer da apelação quando fosse o caso de agravo de instrumento. Mas o advogado, nas razões do agravo interno, trouxe o argumento de que a forma como o juiz decidiu a questão gerou dúvida se seria sentença ou seria decisão interlocutória. Né? E, por essa razão, nós estamos aplicando o princípio da fungibilidade e conhecendo da apelação. E com relação aos honorários, doutor, eu acho que a única coisa que resta, não é? O voto foi no sentido de afastar a condenação em honorários. Ok? É como voto. Como relator. Para o resultado, agravo interno conhecido e desprovido. Doutor, o senhor tem um processo de substituição? É o 225. Excelência. Tem o da... Nesse processo, eu creio que não há necessidade do senhor, se o senhor quiser fazer, mas ele é favorável. O recurso foi conhecido desprovido. Está com a doutora Elizabeth, é isso? 377-2308-2022. Perfeito, excelência. Wilson Ribeiro Moraes. Excelência. Satisfeito, então. Recurso conhecido e desprovido. Obrigado, excelência. Prosseguindo, chama o processo 129, número 020 063336. Apelação civil, apelante do município de Acarape, apelado Wellington Albuquerque Freitas, advogado Jefferson Rodrigues dos Santos e Eduardo Cerqueira. Doutor Eduardo? Eu também sou pioneiro. Vixe, esse negócio. Coisa. Por que fizeram isso? Pequeno. Os pequenos sofrem mais, desembargador. Deveria ter um espelho, né, para ver qual foi que Que coisa horrível. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, excelentíssimo senhor desembargador relator Washington Luiz Bezerra de Araújo, excelentíssima senhora desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, excelentíssima juíza convocada doutora Elizabeth Silva Pinheiro, excelente
Prioriza, Francisco Glazamento. Acho que saudei todos. Senhor secretário, David Aguiar Costa, saudando os colegas advogados na pessoa da Aurorense, não é? Doutor Jefferson Rodrigues. Senhor presidente. É do desembargadora Livramento. Não sim, perdão. Desembargadora Livramento. Vossa Excelência, relatora da presente apelação. Me perdoe, foi a emoção da beca, senhor presidente. Reverencio o bem lançado voto, bem lançado relatório de Vossa Excelência, desembargadora Livramento, para rememorar as premissas que conduzirão à sustentação de minhas razões, pedindo venha apenas, senhor presidente, para trazer luz à sentença do magistrado de origem, que peço venha a Vossa Excelência para poder citar. Trecho do dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o município de Acará ao pagamento dos valores correspondentes às férias, acréscimos do texto constitucional e 13º salário, referente aos períodos de 12 de setembro de 2017 a 8 de maio de 2019, constante entendimento fixado pelo STF, no recurso extraordinário 1.066.677, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e relator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, pleno do Supremo Tribunal Federal, julgado em 22 de maio de 2020. Em caso, continuar a sentença do magistrado de origem. A parte autora manteve vínculo com o município de Acará para o exercício da função de inspetor de patrimônio de guarda municipal durante o lapso temporal de 18 de 12 de 2015 a 8 de maio de 2019, em manifesta afronta ao artigo 37, incisos 2 e 9 da Constituição Federal, ante a ausência, e aqui se traz o relevo, a ausência de demonstração pelo ente público da necessidade de atendimento ao interesse público excepcional, nunca manifestado, nem mesmo em contrapartida, em contra-argumentos do ente público em suas manifestações, quer escritas ou em sustentação, que eu creio que não tenham feito nenhum. Portanto, a celebração sucessiva dos contratos temporários, desembargador de livramento, para o exercício da sobredita função por mais de 3 anos, revela a necessidade contínua de prestação do referido ofício, caracterizando o desvirtuamento dos vínculos, eu já estou encerrando, senhor presidente, por prazo determinado, pactuados, consoante o tema de repercussão geral 551. Ainda mais considerando que isso, trecho do dispositivo da sentença do magistrado de origem. Ainda mais considerando que o ente municipal não logrou êxito em comprovar que aqueles foram firmados para atender transitoriamente urgências do serviço público. E aí o magistrado cita decisão evocando o tema 551. Senhor presidente, diante da brevidade da nossa sustentação, tomei liberdade de trazer um trecho de Calamandrei, citado no livro Eles, os Juízes Vistos por Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permitir aproveitar os minutos finais para fazer o arremate da nossa sustentação. Calamandrei. Conta-se que um velho magistrado, mestre Jefferson, sentindo, a palavra sentir é que tem que trazer relevo, estar à beira da morte, orava serenamente em seu leito. Senhor, eu sou o único ser na terra quem tu deste uma parcela de tua onipotência, o poder de condenar ou absolver meus semelhantes. E continua Calamandrei. Diante de mim, as pessoas se inclinam, a minha voz acorrem, à minha palavra obedecem, ao meu mando se entregam, ao meu gesto se unem, ou se separam, ou despojam. Ao meu aceno, as portas das prisões se fecham, as costas do condenado, ou se lhe abrem um dia para a liberdade. O meu veredito pode transformar a pobreza em abastança, senhor presidente, a riqueza em miséria. Também a importância da decisão
da decisão do Poder Judiciário. Sábios, ignorantes, ricos e pobres, homens e mulheres, os nasceturos ou crianças, os jovens, os loucos ou os moribundos. Todos estão sujeitos, desde o nascimento até a morte, à lei, que eu represento, o magistrado. E a justiça, que eu simbolizo, o magistrado. Quão pesado e terrível é o fardo que puseste nos meus ombros, desembargador Washington. Ajude-me, Senhor. Faz com que eu seja digno desta excelsa missão, que não me seduza a vaidade do cargo, não me invada o orgulho, não me atraia a tentação do mal, não me fascinem as honrarias, não me exaltem as glórias vãs, unge as minhas mãos, cija a minha fronte, bafeja o meu espírito, a fim de que eu seja um sacerdote do direito que tu criaste para a sociedade humana. Faze a minha toga um manto incorruptível e da minha pena não o estilete que fere, mas a seta que assinala a trajetória da lei no caminho da justiça. Ajuda-me, Senhor, a ser justo e firme, honesto e puro, comedido e magnânimo, sereno e humilde, que eu seja implacável com o erro, mais compassivo com os que erram, amigo da verdade e guia dos que procuram, aplicador da lei, mas antes de tudo, cumpridor da mesma. Não permita jamais que eu lave as mãos como Pilatos diante do inocente, nem atire como Herodes sobre os ombros do oprimido a túnica do opróbio. Que eu não tema César e nem por temor dele pergunte ao Porfileu se ele prefere Barrabás ou Jesus. Que o meu veredito não seja o anátema cadente, e sim a mensagem que regenera, a voz que conforta, a luz que clareia, a água que purifica, a semente que germina, a flor que nasce do azedume do coração humano, que a minha sentença possa levar consolo ao atribulado e alento ao perseguido. Estou terminando, Excelência. Estou correndo do desembargador de Livramento. Que ela possa enxugar as lágrimas da viúva e pranto dos órfãos. E quando diante da cátedra em que me assento desfilarem os andrajosos, os miseráveis, os panas, sem fé e sem esperança dos homens espezinhados, escorraçados, pisoteados, e cujas as bocas salivam sem ter pão, e cujos rostos são lavados nas lágrimas da dor, da humilhação e do desprezo, ajuda-me, Senhor, a saciar a sua fome e sede de justiça. Finalizando, desembargador, eu sei que Vossa Excelência gosta de brevidade. Ajuda-me, Senhor, quando as minhas horas se povoarem de sombras, quando as urzes e os cardos do caminho me ferirem os pés, quando for grande maldade dos homens, quando as labaredas do ódio crepitarem e os punhos se erguerem, quando o maquiavelismo e a solércia se insinuarem nos caminhos do bem e inverterem as regras da razão, quando o tentador ofuscar a minha mente e perturbar os meus sentidos. Ajuda-me, Senhor, quando me atormentar a dúvida, ilumina meu espírito. Quando eu vacilar, alenta a minha alma. Quando eu esmorecer, conforta-me. Quando eu tropeçar, ampara-me. E quando um dia, finalmente, eu sucumbir, e então, como réu, comparecer à tua augusta presença para o eterno juízo, olha compassivo para mim. Dita, Senhor, a tua sentença, julga-me como um Deus, eu julguei como um homem. Neste arremate, senhor presidente, eu quero dizer que sentiu muito bem o magistrado de primeiro grau, o magistrado de priso, o magistrado de origem, desembargador de Livramento, ao pegar uma demanda repetitiva de massa que trata nesta ação, nesta apelação de direitos trabalhistas evocados contra o município em questão, sentiu bem o magistrado diante dos casos que se foram apresentando a ele sucessivamente ao longo dos meses. E percebeu que não poderia ter outra que não a sentença que foi dada. Ante isto é que nós suplicamos e afirmamos que ela não precise ser retocada, reformada. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Eu passo a palavra à desembargadora Livramento.
Como bem disse o advogado, é um caso super repetitivo aqui na Câmara. É um caso de aplicação do tema 916. Direito administrativo, apelação civil, ação ordinária de cobrança de verbas salariais, nulidade do contrato temporário, incidência do tema 916 do STF e recurso provido. No caso em exame, recurso de apelação interposto pelo município de Acarape contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes às férias, acrescida de texto constitucional e ao 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal. Questão em discussão. Analisar a regularização da contratação do autor requerido e se este possui direito ao recebimento dos valores destinados às férias e 13º salário referente ao período em que prestou serviço ao apelante, no caso do município. Ainda existe fundamentação para a hipótese autorizadora da contratação temporária, a qual perdurou por mais de 3 anos. Pela descrição contida na documentação acostada nos autos digitais, a natureza da atividade contratada consiste em prestação de serviço ordinário de necessidade permanente. Não se aplica à hipótese dos autos a tese jurídica fixada no tema 551 do STF, a qual deve ser utilizada em contratações originariamente irregulares, o que não é o caso. No outro giro, o tema 916 incide naquelas hipóteses em que o contrato por prazo determinado já venceu, viciado na origem, não produzindo efeitos, não demonstrado minimamente nos autos a necessidade de atendimento ao interesse público excepcional para a contratação, fica configurado a nulidade do ato de contratação desde a sua origem, sendo o caso de aplicação do tema 916 do Supremo Tribunal Federal, garantindo ao autor o recebimento das verbas relativas à FGTS sem multa. Dispositivo e tese, recurso conhecido e provido. É como voto. Pois não, senhora. Desembargadora Joriza. Acompanho a relatora, presidente. Desembargadora doutora Elizabeth. Acompanho a relatora, presidente. Pois não, declaro o resultado. Recurso conhecido e provido. Isso mesmo. Chamo o processo 214, número 020-03-3854, apelação civil, município de Tamboril, apelada Mara Maciel de Araújo Souza. A advogada doutora Maria Caroline Pedrosa Lima. Presencial ou é presencial? Não está, né? Declaro o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Chamo o processo número 238 da pauta, é o 020271-554-2021, apelação civil, apelante Estado do Ceará, apelado João Paulo Mendes da Silva, advogado Romero de Souza Lemos, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Então, declaro o resultado. Doutor Romero. Excelência, pois não. Boa tarde. Pois não, doutor Romero. Porque nós solicitamos a preferência para fazer a sustentação oral. Nós não estamos ouvindo muito bem o senhor. O senhor está em Fortaleza ou o senhor está aí fora? Eu estou em Quixadá, Ceará. Tá. O senhor podia falar um pouco mais alto? Pois não, perfeitamente.
Agora Não, melhorou, não estou Excelência? ouvindo, doutor Romero. Muito baixo. Doutor Romero? Acho que virou a imagem dele. Congelou aqui. Doutor Luciano? Não, doutor Romero, nós não estamos ouvindo o senhor. E agora, melhorou o som? Pronto, melhorou. Pronto. O Ótimo. senhor tem 15 minutos. Perfeitamente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luciano Rodrigues. Gostaria de cumprimentar aos membros do Ministério Público, servidores públicos, eminentes colegas advogados aqui presentes e a senhora relatora, a doutora Elizabeth Pinheiro, na pessoa de quem cumprimento a toda esta egrégia Câmara. A matéria tratada nesta apelação, senhores julgadores, é uma matéria por demais conhecida, com amplos e amplos precedentes desta Corte. Trata-se exatamente da aplicação do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 22. Ou seja, tivemos uma sentença em mandado de segurança, proferida pelo emérito juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, onde, nesta decisão, foi reconhecido o direito ao candidato impetrante, aqui apelado, à aprovação no concurso de primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. O impetrante apelado já estava fazendo o curso preparatório quando uma decisão da Comissão de Investigação Social entendeu que o mesmo não deveria assumir, porque responde a uma ação penal que tramita ainda em 1º grau de jurisdição. Senhora relatora, eu poderia passar aqui muito tempo discorrendo sobre a situação dessa ação penal. Primeiro, dizer que ela é uma ação penal que versa sobre delito que não envolve violência nem grave ameaça. Poderia também dizer que há pluralidade de réus, onde não se sabe de que definição sobre responsabilidade penal ou autoria nela haverá. Poderia também mencionar que a imputação é de ter falsificado supostamente um diploma de conclusão de ensino médio, mas que toda a carga horária do ensino médio foi devidamente comprovada em outra escola e acostada aos autos do processo penal. Entretanto, não me cabe cansar a vossas excelências com toda esta matéria de âmbito penal. Por quê? Porque o tema 22 do Supremo Tribunal Federal é extremamente claro. Os precedentes desta Câmara, como de todo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, são muito claros na consagração da parte final que eu gostaria de destacar, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Não é possível vedar a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não diz processo que seja grave ou não seja grave, hediondo ou não seja hediondo, processo que seja contra determinado bem jurídico ou outro bem jurídico. O que o Supremo decidiu, e vale a nível nacional, e esta egrégia corte tem aplicado massivamente, é o seguinte: se o candidato responde a um inquérito ou uma ação penal que não transitou em julgado, por óbvio, em nome do princípio constitucional da não culpabilidade, da presunção de inocência, não pode ser cesseado do direito de assumir, de tomar posse no cargo para o qual foi investido por concurso público. Em tese, pelo fato de ser uma matéria assaz conhecida da Corte e pelo fato de haver uma determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, pensei em não utilizar
esta honrosa tribuna. Entretanto, a discriminação, o sofrimento que o apelado vem passando tem sido efetivamente muito grande. Mesmo em sede de cumprimento de sentença, o Estado do Ceará parece ignorar a decisão judicial e, no cumprimento provisório de sentença, já que se trata de ordem deferida em mandado de segurança, continua trazendo explicações protelatórias para não conceder o direito do apelado de assumir a vaga como prescreve o Supremo Tribunal Federal, repito, tema de repercussão geral, repercussão número 22, e como esta Corte de Justiça tem aplicado em inúmeros precedentes. Se Vossas Excelências observarem aquilo que consta não só da douta sentença, proferida de forma escorreita pelo juízo de primeiro grau, ainda constam diversos precedentes do TJCE, no sentido de referendar e dar cumprimento efetivo ao que o Supremo Tribunal Federal tem determinado neste tema. Portanto, entendo que não caberia ao Estado fazer elucubrações diversas sobre se há existência de delito A, B ou C, X ou Y. A verdade é que sequer há uma sentença condenatória, ainda está na fase de instrução, não houve ainda nem a ultrapassagem do primeiro grau de jurisdição. Portanto, longe estamos de uma sentença penal com trânsito em julgado. Portanto, em nome da Justiça, do que prescreve esta douta Corte, dos precedentes deste tribunal, inclusive desta colenda Câmara, e, acima de tudo, defendendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema número 22 de repercussão geral, pede-se, clama-se a Vossas Excelências que seja feita justiça com a manutenção incólume da escorreita e culta sentença proferida pelo digno juízo de origem. É como simplesmente, de modo objetivo, se pede a Vossas Excelências, em especial a douta relatora, a juíza doutora Elizabeth Pinheiro. Muito obrigado, Excelência. Honorable doutor Romero, obrigado. Eu passo a palavra à relatora, doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Vou ler aqui a proposta de ementa. Direito administrativo e constitucional. Apelação civil, mandado de segurança. Concurso público para o cargo de oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eliminação do candidato em fase de investigação social, em virtude de o autor responder a processo criminal, que apura o suposto cometimento de falsificação de documento público e uso de documento falso. Inaplicabilidade do tema 22 do STF ao presente caso. Artigo 10, inciso 3 da Lei Estadual 13.729/06. Recurso conhecido e provido. A decisão reformada. Trata-se os autos de apelação civil interposta contra a sentença que assegurou a permanência do impetrante no concurso público realizado para preenchimento de cargo de primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi eliminado na fase de investigação social por figurar como réu no processo criminal número 008-0002, 58-2013, 806-001, instaurado para apurar o suposto cometimento de crime de falsificação de documento e uso de documento falso, certificado de conclusão de ensino médio. No caso, impõe-se realçar que o cargo ao qual concorreu o impetrante pressupõe um controle de idoneidade moral mais severa, considerando-se as atribuições exercidas por aquela categoria profissional, bem como que as particularidades dos fatos investigados permitem concluir que agiu com acerto a comissão
de investigação ao decidir pela exclusão do candidato. Inaplicável ao caso, em comento, o precedente vinculante do STF, firmado nos autos do recurso especial número 560.900, sob a sistemática de repercussão geral, tema 22, segundo o qual, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Relatoria do ministro Roberto Barroso, plenário, DJE, de 12/2/2020, uma vez que a própria natureza da carreira da Polícia Militar demanda uma conduta ilibada por parte do servidor. Nesses termos, impõe-se dar provimento ao presente recurso, reformando integralmente a sentença recorrida. Precedentes, apelação conhecida e provida, sentença confirmada. Como voto, presidente. Eu passo a palavra ao desembargador Washington. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatoria. Ela tem razão, é um caso de candidato a cargo de oficial da Polícia Militar, e o crime, embora o advogado disse que não houve violência, mas é um crime de falsificação de documento. É algo gravíssimo e, pela natureza do cargo pretendido, eu acho que a relatora tem inteira razão e é o caso de dar provimento ao recurso. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o processo 253 da pauta, que é o 361-2381-2024, agravo de instrumento, agravante Renata Queiroz Gereissati, advogada Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa, agravado Estado do Ceará, da minha relatoria, e nesse processo a desembargadora Joriza deu-se por suspeita. Ou impedimento, desembargadora? É suspeita? É só suspeição. Tá, pois não. Doutora... É 253 da pauta. Agora, obrigada. Doutora, a senhora tem 15 minutos. Primeiramente, tudo ok aqui? Boa tarde, cumprimento a todos na pessoa do presidente, o desembargador, que na mesma oportunidade é o desembargador relator deste caso. É um caso um tantinho curioso. Vou falar brevemente do que se trata, certo? Na origem, desembargador Luciano, ele trata de uma execução fiscal, objetivando o adimplemento de TCD da Renata Queiroz, certo? A Renata Queiroz, a gente sabe que ela é sucessora, né, da Yolanda Queiroz, do Edson Queiroz, é o pessoal do grupo Edson Queiroz. E o que é que acontece? Antes mesmo de se iniciar o litígio na instância de origem, desembargador Washington, a gente atravessou uma petição pedindo o quê? Olha, excelência, da 4ª Vara de Execuções Fiscais. Excelência, por favor, vamos sobrestar essa execução fiscal em razão da prejudicialidade externa. Em nenhum momento a gente suscitou a questão da suspensão da execução por força do artigo 151 do CTN, que a gente sabe quais são as causas de suspensão da execução, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na realidade, a gente pleiteou por meio de uma petição, uma manifestação nos autos, e não uma exceção de preexecutividade, que houvesse o sobrestamento da execução. Por que que a gente suscitou a prejudicialidade externa? Isso é importante. Por quê? Inicialmente, em meados de 2019, deixa eu pescar aqui, tá? Em 22/2/2019, todos os acionistas do Grupo Edson Queiroz entrou com uma ação anulatória do ITCD, que é o mesmo objeto dessa execução fiscal. Lá na ação anulatória, excelências, o que que aconteceu? A gente ofertou bens em garantias que, inclusive, foram aceitos pela Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria, lá na ação, desembargador Washington, da anulatória, ela aceitou todos os bens
inclusive disse que era satisfatório para garantir os débitos que ali estavam sendo discutidos. Desse modo, posteriormente, houve a petição de nomeação do bens, a penhora, o termo de notificação da penhora, e, surpreendentemente, em 2021, a gente foi surpreendido com a execução fiscal, o que deu ensejo a gente apresentar esse pedido, que o juiz singular negou o nosso pedido, dizendo que rejeitou a exceção de presecutividade. Ela não se trata de uma exceção de presecutividade. Se trata de o quê? Um pedido simples que a gente pede, desembargador Luciano, a prejudicialidade externa, porque a ação anulatória ela está tramitando, certo? Se eu tiver lá a ação anulatória, que ela tem uma sentença, transita em julgado, anulando a nulidade da execução da ação anulatória e daqueles débitos que estão sendo discutidos, como é que vai ser a execução? Me surge uma pergunta, desembargador Washington, sabe qual é? Eu tenho lá, os bens estão sendo garantidos na ação anulatória. Suponhamos que o meu agravo não seja conhecido e nem provido. Eu pergunto, para onde vai caminhar a execução fiscal? Eu posso ser expropriada novamente? Se eu tenho um aceite da Procuradoria-Geral do Estado, desembargadora Elizabeth, eu posso ser expropriada novamente? Os bens estão lá, estão à disposição. Foi nomeado, foi aceito pela Procuradoria. Cadê a segurança jurídica, desembargador Luciano? Eu tenho um aceite da Procuradoria-Geral do Estado. Então, a gente vem num agravo de instrumento, atacando, impugnando especificamente a decisão que o Estado do Ceará, nas contrarrazões do agravo, ele faz ali uma confusãozinha, desembargador Washington, entre o artigo 151 e o artigo 313 do CPC. Não existe essa confusão. Em nenhum momento a gente pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós pedimos, desembargadora, inclusive nós pedimos tão somente que não houvesse a prejudicialidade externa. Inclusive, se formos compulsar todo o recurso de agravo de instrumento, desembargador Luciano, desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, os demais, nós vamos verificar que a gente traz vasta jurisprudência do Egresso Tribunal de Justiça, STJ. O STJ tem entendimento de que eu posso pedir e sobrestar, mas aí caberia ao juiz singular, sobrestar a execução até que se haja o trânsito em julgado da decisão lá na ação anulatória. Então, excelências, eu não vou mais me delongar. Fora isso, também, a gente tem um tópico no agravo de instrumento que diz o quê? E que também, caso não seja ser perquirido, continuar a execução, a ação anulatória ela seja recebida como embargos de execução. A ação anulatória ela tem o mesmo objeto dos embargos de execução. Qual é? Eu quero anular o meu o lançamento desse crédito tributário. Então, para mim, está mais do que concretizado a prejudicialidade externa do artigo 313, inciso 4 do CPC, porque eu posso haver decisões conflitantes lá na ação anulatória e com a execução fiscal. Então, excelências, o que é que eu peço? O conhecimento total do agravo de instrumento e o seu provimento. Obrigado, doutora Liliane. Eu vou passar a ler a ementa, que eu creio que seja suficiente. Ementa tributário, agravo de instrumento, suspensão da execução fiscal em decorrência da ação de anulação de débito fiscal, não cabimento, instrumento conhecido não provido. Decisão mantida. 1. Caso em exame, o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que recebeu o pedido de suspensão da execução como exceção de presecutividade para rejeitá-la e determinar o regular seguimento da execução fiscal, sob o fundamento de que a simples discussão do crédito tributário em ação anulatória não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da execução em curso em virtude da propositura de ação anulatória sobre o mesmo tributo que está sendo executado. Razão de decidir. De acordo com a legislação vigente e jurisprudência,
O ajuizamento de ação donatória, por si só, não é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo rol taxativo possui previsão no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Conforme já mencionado na decisão do ID 418241, compulsando os autos originários, verifica-se que, embora tenham sido aceitos os bens em garantia nos autos da ação anulatória número 01-13-123-67-2019, a decisão judicial deixou claro que não importava em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ID 38, 57, 84, 29, autos originários. Além disso, a decisão não foi objeto de recurso, havendo preclusão quanto à sua matéria. Não é possível a suspensão de feito executivo para evitar o proferimento de decisões conflitantes, pois, embora a ação donatória tenha por finalidade desconstituir o crédito tributário, a ação executiva tem por finalidade satisfazer o credor e a penhora de imóveis realizados nos autos da ação donatória não garante a efetiva satisfação do crédito tributário. Dispositivo e tese, agravo de instrumento conhecido e não provido, tese de julgamento, não é possível a suspensão de feito executivo para evitar o proferimento de decisões conflitantes, embora a ação donatória tenha a finalidade de desconstituir o crédito tributário. A ação executiva tem por finalidade satisfazer o credor e a penhora de imóveis realizada nos autos da ação donatória não garante a efetiva satisfação do crédito tributário. Desse modo, não trazendo a recorrente elementos capazes de firmar o acerto da decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe. É como eu voto e, em seguida, colho o voto da doutora Elizabeth. Com o relator, senhor presidente. E, em seguida, em face da suspensão da desembargadora Joriza, desculpe, a doutora Elizabeth era que era em face da suspensão da desembargadora Joriza. Desembargadora Livramento, desculpe, a ordem era a primeira senhora. Mas... não. Eu, dessa forma, proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o processo 268 da pauta, é o 339.90/2024, agravo de instrumento, agravante Estado do Ceará, agravado Alexandre Sobreira Cialdini, advogado José Arimar Rocha Brito. Doutor Arimar, o voto é da minha relatoria, o processo, o voto é favorável ao seu cliente. Diante dessa boa notícia, eu agradeço às senhoras, aos senhores, desembargadores, desejo um bom dia de trabalho e acho na necessidade da sustentação oral. Sim. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Pois não, eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Processo 300 da pauta é o número 017-8388-84, apelante Antônio Pessoa Nobre Filho, advogado Gustavo Lopes de Souza, apelados Estado do Ceará e outros, da minha relatoria. Doutor Gustavo? Doutor Gustavo, o resultado aqui é favorável ao cliente de Vossa Excelência. O senhor dispensa a leitura? Dispensa a explicação? Pois não. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O 22 da pauta é o 020-2320-12-2022, apelação civil, apelantes Antônia Yarla Máximo Cavalcante e outros, advogado José Maria Gomes Pereira, apelado município de Farias Brito, da minha relatoria. Doutor José Maria, o senhor está... deve ser... Estou aqui. O senhor está... Aqui, ó. Pois não. Sim. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Luciano, excelentíssima senhora desembargadora Joriza, excelentíssima senhora juíza doutora Elizabeth, excelentíssima senhora desembargadora doutora Livramento, secretário, colegas advogados aqui presentes. O caso é um caso de pedido de indenização por dano moral e material em razão de um acidente que envolveu um veículo do município de Farias Brito e um veículo
motocicleta que ceifou a vida do esposo e do pai dos ora recorrentes. No dia 16 de outubro de 2021, um dia de sábado, com a ordem das autoridades do município de Farias Brito, um carro da Secretaria de Educação, um veículo adquirido exclusivamente para transporte escolar, foi cedido por alguma autoridade municipal, como consta no depoimento do inquérito por os evangélicos, ele foi cedido para que um motorista da prefeitura, juntamente com o veículo do município, levasse evangélicos para um culto a ser realizado na cidade de Juazeiro do Norte. Aproximadamente às 6 horas da tarde, quando o veículo estava no caminho, houve um acidente. O inquérito policial, que foi apenas a fase inquisitorial, onde se colheu apenas o depoimento do motorista e das testemunhas, acompanhada do procurador-geral do município, concluiu de que o esposo e pai dos recorrentes, foi quem deu causa ao acidente. Inclusive, no juízo de piso, foi reconhecido a culpa exclusiva da vítima. Mas nós entendemos de que houve a culpa concorrente. E houve a culpa concorrente porque, não talvez por uma ação do motorista, até porque, como o depoimento foi na fase inquisitorial, sem o compromisso da verdade, ele podia também ter inventado, até porque as próprias testemunhas só foram o motorista e os passageiros, os evangélicos, que estavam se dirigindo à cidade do Juazeiro para participarem de um culto evangélico. E nos autos está bem claro de que o veículo era exclusivamente do transporte escolar. Foi, inclusive, juntado ao processo de licitação que adquiriu o veículo. Um veículo da educação, ele pode trabalhar no sábado, fora do horário? Pode, claro, até porque o município teria atividade curricular fora do horário, mas com estudantes ou professores, e não com evangélicos para ir um culto na cidade de Farias Brito até a cidade do Juazeiro. Então, assim, a nossa tese é de que houve, sim, a culpa concorrente do município. A partir do momento em que as autoridades municipais autorizaram um veículo cuja finalidade exclusiva, conforme financiamento do FNDE, porque foi dinheiro exclusivo do FNDE para adquirir o veículo, autorizar viagem para culto evangélico. Então, assim, a culpa concorrente, na tese do recurso, é das autoridades municipais. Pode até não ter tido a culpa para que onde o motorista também possa ter dado causa, possa ter contribuído, até porque, como ele não tinha o compromisso de dizer a verdade no processo do inquérito policial, ele poderia também estar mentindo. Mas é verdade que as autoridades municipais que autorizaram o veículo municipal a fazer uma atividade totalmente diversa da atividade a que se dispôs o veículo, com recursos públicos, com motorista público, levar pessoas para um culto evangélico. Então, assim, a gente entende de que houve a culpa concorrente, porque o esposo e o pai dos recorrentes podia até ter se envolvido num acidente, mas com outro veículo, não com o veículo do município de Farias Brito. E foi juntado também no processo as atribuições das pessoas que autorizaram a viagem com o veículo público. Em momento algum existe qualquer autoridade, qualquer presunção legal no Estatuto do Servidor Público de que um veículo oficial do município pode ser destinado a transporte de evangélicos para ir num culto evangélico a 54 quilômetros do destino. Então, o município
ante a omissão na fiscalização do uso do veículo público, ele foi omisso. Então, o município contribuiu com a sua omissão em não fiscalizar de forma correta o uso do veículo público para que o pai e o esposo dos ora recorrentes viessem a óbito no dia 16 de dezembro de 2021, um dia de sábado. Então, essas são as razões do recurso de apelação, a culpa concorrente do município, em razão da omissão do município na fiscalização do uso do transporte municipal por parte dos seus servidores. É como peço, além da condenação nos honorários, conforme previsto do CPC. Não, doutor, muito obrigado. Eu vou ler aqui a ementa. Administrativo, apelação civil, ação de reparação de danos, morte em acidente de trânsito, colisão entre motoqueiro e veículo pertencente ao município de Farias Brito, culpa exclusiva da vítima, recurso conhecido e desprovido. Caso em exame, apelação civil da parte autora, objetivando reforma de sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos por morte em acidente de trânsito. Questão de discussão. A questão de discussão consiste em estabelecer se a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do ente público. 3. Caracterizada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, resta afastar o dever do ente público de indenizar a família da vítima. Dispositivo, apelação conhecida e desprovida. Desembargadora Livramento, como a senhora vota? Eu já votei provisoriamente e confirmo meu voto acompanhando o relato. Pois não. Desembargadora Joriza? Também acompanho, Vossa Excelência. Pois não. Eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o processo número 31 da pauta, 300.0080.31/2023, apelação civil, apelante Monalisa Gomes Teixeira, advogado doutor José Maria Gomes Pereira, apelado município de Farias Brito e outros, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Doutor Zé Maria, o senhor está presente ainda? Conheço não, que eu tirei. É esse que acabou de falar, né? Se eu não me engano. Doutor Zé Maria? Ele está aí? Veja aí. Doutor Zé Maria? Ligado, estava desligado. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador Luciano, excelentíssima senhora desembargadora Joriza, excelentíssima doutora Juíza Elizabeth, excelentíssimo doutor desembargador Washington, excelentíssima senhora desembargadora Livramento. Esse é um caso de omissão de prestação de serviço público a hora recorrente, no dia 6 de novembro de 2022, ela sofreu um acidente e houve um rompimento dos ligamentos. No dia 10 de 11 de 2022, ela fez o ultrassom na clínica Unimagem e confirmou essa lesão dos ligamentos. No dia 16, a médica doutora Maria solicitou uma ressonância magnética também urgente. A ressonância magnética foi feita no dia 30 de outubro. No dia 12 de dezembro, o médico do município, o doutor Paulo José de Macedo Filho, solicitou a cirurgia. No dia 13 de 12, foi encaminhado o pedido de cirurgia à Secretaria Municipal de Saúde de Farias Brito. Decorrido todo esse prazo, até o dia 20 de abril de 2023, a autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer. E o juízo de piso concedeu a tutela e a cirurgia foi feita 10 meses após o acidente. E, durante esse período, a hora recorrente, em razão do rompimento do ligamento, passou todo esse período sofrendo dor. E me permitam ler parte aqui da sentença.
No caso em apreço, não se vislumbra qualquer prática adotada pelos promovidos capazes de causar danos de ordem moral em desfavor da promovente, mas tão somente um mero aborrecimento da vida cotidiana. Aí passo aqui para o final. Entretanto, compulsão dos autos, não foi possível atestar a retirada do nome da autora da mencionada fila, mas tão somente diligências realizadas pelo ente público. A decisão do magistrado de piso ela é contraditória aos próprios autos. Por quê? Porque na ID 59 82 61 00, o próprio documento fornecido pelo município de Farias Brito, quando da oferta da contestação, ele mostra que foi retirado, diz aqui. Observações. Inscrição retirada da buscativa. 5 de abril de 2023, às 9h58. Ou seja, foi tirado o pedido da cirurgia do sistema da Secretaria de Saúde. É por isso que a autora se submeteu, a autora ajuizou a presente ação para poder pedir ao Poder Judiciário, já ante a omissão do Poder Executivo, fazer a cirurgia. A cirurgia só foi feita 10 meses após a constatação da necessidade da realização da cirurgia. O juízo de piso entendeu que não aconteceu dano moral, que, na realidade, o dano moral pela omissão da prestação de serviço público, ela é objetiva e ela não necessariamente carece de que esse dano seja objeto da esfera pessoal da hora recorrente. O dano moral, quando da omissão e da demora na prestação de serviço público, ela é no íntimo da pessoa, ela é na alma da pessoa, porque, inclusive, essa Câmara, num voto da própria desembargadora Livramento, no processo 0050-374-12-2021, aqui de Farias Brito, no dia 17 de junho de 2024, manteve a decisão que condenou o município de Farias Brito num caso semelhante, em caso de demora na prestação do serviço de saúde. Então, assim, o hora recorrente entende de que a demora de 10 meses, a retirada da fila da solicitação da cirurgia, e apenas com o provimento judicial, realmente causou dano moral no seu íntimo e no seu ser, e é por isso que pedimos a reforma da decisão para condenar o município de Farias Brito no dano moral, assim como nos honorários sucumbenciais. É o pedido. Ok, doutor Zé Maria, obrigado. Passa a palavra à desembargadora Livramento. É somente o pedido de dano moral pelo atraso, pelo tempo que permaneceu na fila. Foi só o dano moral, porque o dano material não existiu. Foi só o dano moral na demora. E na própria retirada dela da fila da cirurgia. Maria, a desembargadora está com a palavra, por favor. Desculpa, porque eu estava me questionando. A discussão consiste em analisar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência de tempo na fila de espera para a realização de procedimento cirúrgico. A demora na realização do procedimento se deu pela própria classificação da enfermidade acometida pela autora, a qual foi classificada como procedimento cirúrgico de média complexidade e teve que obedecer à ordem de prioridade estabelecida, não tendo a apelante demonstrado de forma suficiente os efeitos negativos suportados em razão da demora. Diante do elevado número de pessoas atendidas pelo mesmo
pelo sistema público e com o propósito de tornar mais eficiente a organização das cirurgias, foi estabelecida uma lista de espera, já que a demanda de pacientes supera a capacidade de outros cirúrgicos e de centros cirúrgicos e dos atos e dos leitos disponíveis. Não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a alegada omissão do Estado na demora para a realização do procedimento cirúrgico pretendido e o eventual agravamento do estado de saúde da parte autora. Assim, não existindo comprovação de dano e de sua relação direta com a omissão estatal, não é cabível a condenação ao pagamento de danos morais. O advogado citou um caso já julgado por mim, mas dano moral é muito difícil de você ter um caso idêntico ao outro. Aqui foi em decorrência da classificação do tipo de cirurgia. Então, é assim que eu voto o recurso conhecido e desprovido. Obrigado, desembargadora Joriza. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Elizabeth. Acompanho a relatora, presidente. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo agora o processo 74 da pauta, é o 024-68-94-39-2022, apelação civil, apelante, apelado Ossi Walker de Souza Rodrigues e outros, apelante, apelado, Estado do Ceará e outros, da minha relatoria. Doutor Pedro Laércio Lima Gonçalves, está presente? Sim, excelência. Pois não, o senhor tem 15 minutos. Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos. Colega da Terceira Câmara de Direito Público, excelentíssimo relator, excelentíssima Procuradora de Justiça, excelentíssimos colegas advogados, senhores servidores e serventuárias da Justiça, os meus sinceros cumprimentos. A presente apelação tem a finalidade de demonstrar o excesso cometido pelo Estado em desfavor do ora apelante, haja vista que ele foi vítima de uma prisão em flagrante, teratológica, na data de 9 de fevereiro de 2017 e que durou 5 dias. O magistrado de primeiro grau entendeu que o caso em questão não foi uma situação excepcional, que foi uma mera injustiça. Entretanto, a citada prisão em flagrante se deu pelo fato do apelante, em seu estabelecimento comercial, vender fardamentos e apetrechos da Força de Segurança sem o devido credenciamento, junto aos órgãos de segurança pública. Ao tempo da prisão, o único dispositivo legal a prever a obrigatoriedade do credenciamento era a Lei 12.664, de 2012, que traz como única obrigação para aquele que comercializa uniformes e esses apetrechos o credenciamento. Importa ressaltar que a lei não traz em si nenhuma reprimenda criminal em caso de ausência de credenciamento. Entretanto, por estar sem essa questão administrativa, sem estar sem o credenciamento, o apelante foi indiciado por infringir o artigo 296, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, que é o crime de falsificação de símbolos identificadores de órgãos públicos. Apesar do crime de falsificação descrito no auto de prisão em flagrante, não foi observado se o apelante falsificou, alterou ou usou indevidamente qualquer símbolo identificador das forças de segurança, visto que restou consignado que ele comercializou sem o devido credenciamento. Implica reverberar que, ao longo do processo criminal, jamais foi requerido ou efetivado qualquer perícia ou laudo pericial da mercadoria apreendida, com o objetivo de atestar algum tipo de falsificação ou adulteração. Destaca-se que uma simples infração administrativa foi capitulada como uma infração penal. Houve o efetivo abuso de autoridade por parte da polícia, já que a prisão em lista foi completamente ilegal, por ausência de fato típico, já que comercializar não faz parte do tipo de crime que nós estamos tratando. Como resultante desse ato legal, restou ao apelante uma prisão em flagrante durante 5 dias, sua imagem exposta nas mídias, amplamente divulgada e comprovada na exordial, a perda de credibilidade do seu comércio, que ele foi tirado dentro do seu comércio algemado,
e levando também ao fechamento do seu negócio, além da angústia de responder a um processo penal de um crime não existente. Fundamental deixar consignado que o apelante não foi absolvido por falta de provas ou pela insuficiência destas, mas pelo fato do comércio dos itens citados não constitui infração penal. Ademais, a sentença de procedência no primeiro grau utilizou todas as jurisprudências em casos de absolvição por falta de provas, para justificar a improcedência. Entretanto, no caso concreto, o fato que levou o apelante à prisão por 5 dias, exposição negativa nas mídias e o consequente falência do seu negócio, foi por um fato nitidamente atípico, que era comercializar os itens e fardamentos de segurança. Nesse sentido, o apelante roga pelo conhecimento e pelo provimento da apelação para reformar a sentença, dando procedência total aos pedidos da inicial. Muito obrigado a todos. Eis a defesa oral. Obrigado. Eu passo a ler aqui a ementa. Ementa, processo de direito civil e constitucional, ação de reparação por danos materiais e morais, erro judicial não configurado, estrito cumprimento do dever legal, danos materiais não comprovados, honorários de sucumbência, arbitramento por equidade, impossibilidade, aplicação do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, tema 1076 do STJ, apelo da parte autora, conhecido e não provido, recurso de apelação do Estado do Ceará, conhecido e provido, sentença reformada em parte. Caso em exame, recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou improcedente a ação de reparação material e moral, ajuizada em face do Estado do Ceará, em razão de prisão em flagrante decorrente de ação policial e instauração da ação penal correspondente, em que a parte autora foi absolvida ante a atipicidade da conduta assim imputada, condenando-a nas verbas de sucumbência, com fixação dos honorários pelo critério de equidade. Questão em discussão. Analisar se a absolvição da parte autora é fundamentada na atipicidade da conduta a ele imputada, torna ilegal a ação policial que resultou na sua prisão em flagrante e na instauração da correspondente ação criminal, ensejando as reparações pretendidas. Aferir, no caso mantida a sentença de improcedência, se é possível o arbitramento de honorários de advogado em favor da parte demandada pelo critério de equidade. Razão de decidir, o ente público responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante disposto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, à luz da teoria do risco administrativo, segundo o qual a obrigação de indenizar existe, ainda que a conduta seja culposa ou dolosa, bastando para a responsabilização do Estado a comprovação da conduta comissiva ou omissiva respectiva, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniente absolvição da parte autora na ação criminal não gera automaticamente o dever de reparação por parte do ente estatal, cabendo à parte autora demonstrar o abuso ou a ilegalidade dos atos praticados pelo Estado do Ceará na prisão do promovente e na instauração da ação penal correspondente, capaz de ensejar a indenização pretendida, ônus do qual o demandante não desincumbiu. Em relação aos danos materiais, cumpria a parte autora fazer prova concreta do prejuízo pecuniário enfrentado, conforme preceitua o artigo 373, inciso 1 do CPC, o que não aconteceu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 1076, firmou o entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por equidade, por apreciação equitativa, não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou do proveito econômico da demanda sejam elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, apenas admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Presentes os parâmetros para fixação em conformidade com os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, o arbitramento dos honorários deve seguir tal regramento.
devendo a sentença ser reformada nesta parte. Dispositivo e tese, recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido, recurso da apelação do Estado do Ceará conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. É como voto. Desembargadora Livramento. Com Vossa Excelência. Desembargadora Joriza. Eu peço vista, presidente. Pois não. Vista concedida. Vamos ao próximo. Eu chamo aqui processo 329. Número da pauta, o número 00616676 de 2012, apelação e remessa necessária, apelante, município de Senador Pompeu, apelada, Ana Paula Costa Oliveira, advogada Lígia Gardênia Magalhães de Brito, da minha relatoria. Doutora Lígia, a senhora está presente? Boa tarde. Estou sim, doutor. Doutora, eu creio que a senhora possa dispensar a sua sustentação oral, considerando que a decisão foi conhecida e provida e a sentença alterada de ofício no tocante aos honorários de sucumbência. Tá ok, doutor. Tá? Entendi, compreendo. Então, vou proclamar o resultado. Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida desprovida, sentença alterada de ofício no tocante aos honorários de sucumbência. Vamos agora aos pedidos de vista do PJE. Processo 246, apelação civil Gabriela de Castro Lopes Marroquim e diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos, da relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Desembargador Washington, eu pedi vista do processo. Adotei o entendido de Vossa Excelência. Eu sempre... Não, esse aqui é o 246, que é do SEJA. É um embargo de declaração, uma apelação a respeito daquele processo de jovens e adultos para fazer o curso. Eu pedi vista. Ah, sim. O senhor está fazendo então voto? Não, eu pedi vista hoje. Ah, certo? Está certo. Ok. Tá. Apresentação de voto vista do PJE. 321, que é 005-2530, de 24/2009. Apelação civil BEC SA versus município de Fortaleza. É da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada em 16/12/2024, eu prolatei meu voto no sentido de conhecer os recursos para negar o provimento. Em seguida, a senhora desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, pedido deferido, adiado o julgamento. Vossa Excelência trouxe os autos? Ainda não, presidente. Vou trazer junto com um processo da minha relatoria. Pois não. Possivelmente no dia 17. Certo. Então, seguindo aqui o 322, que é o processo 300-1498-38 de 2023, agravo de instrumento, Estado do Ceará e Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento. Na sessão de julgamento realizada em 27/1/2025, a desembargadora Livramento, eminente relatora do feito, preliminarmente proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar o provimento, julgando prejudicado o agravo interno. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro apresentou o voto divergente da relatoria. Após, a Santíssima Senhora Juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. Pedido deferido, adiamento do julgamento. Eu informo aqui que a doutora Elizabeth acompanhou a diligência. É isso? Ok. Desembargadora Joriza Lavra, eu mantenho o meu voto. Então, eu vou proclamar o resultado. A Câmara, por maioria, acorda em conhecer o agravo de instrumento para dar provimento nos termos do voto divergente da desembargadora Joriza Pinheiro, e vai lavrar o acordo. Em seguida, o 323, município de Fortaleza e WDF
SF Participações S.A., da minha relatoria. Na sessão de julgamento de 27 de 1 de 2025, eu proferi meu voto no sentido de conhecer da remessa necessária da apelação civil para dar-lhe provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Maria Alves Magalhães. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame. Pedido deferido, adiamento do julgamento. Desembargadora, a senhora trouxe o processo? Não, presidente. Sem problema. Vou trazer no dia 17 também, Tá. me perdoe. O 326 acompanhou, né? Ok. No 326, município de Quixaramubim versus Antônio Gomes da Silva Neto, da relatoria do desembargador Washington Luiz, eu apresentei um voto divergente, o desembargador Washington adotou o voto divergente. Portanto, eu proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, acorda em conhecer da apelação civil para dar provimento nos termos do voto do relator. Julgamento com voto divergente do PJE. 163 da pauta é o 020-1694-05-2022. Apelação civil, município de São Gonçalo do Amarante versus José Alves da Silva, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Eu apresentei um voto divergente, desembargadora, doutora Elizabeth. A senhora teve condições de ver? Eu não sei se eu juntei hoje. Retirou de pauta. Nesse processo, Vossa Excelência conheceu do recurso, deu provimento e anulou a sentença. E eu apresentei um voto divergente. A senhora retirou de pauta? Pois não. Tá. É adiado. O senhor vai tirar de mesa, traz na próxima. Então é adiado. Processo adiado do SAGE. É o número 28, o 000-1836-60-2017, apelação civil. Processo adiado do PJE. 191, da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, processo 00-253280, 2018. Processo 209 da pauta, também da desembargadora Joriza, o 020-208244, 2022. O 210, também da relatoria da desembargadora Joriza, processo número 300-04-1704, 2024. O processo 212 da pauta, também da desembargadora Joriza, processo número 020-09-2837, 2022. O processo 298 da pauta, da minha relatoria, o processo 020-03-3238, 2022. O processo 229 da pauta, de número 312-4279, 2024, da minha relatoria. O processo 302, também da minha relatoria, 302 da pauta, o processo número 302, 899609, 2023. 304 da pauta, da minha relatoria, processo 027852394. O 305, também da minha relatoria, 300 da pauta, processo 300-004967, 2022. 306 da pauta, também da minha relatoria, processo 0050-760-63, 2021. E, finalmente, o processo 309 da pauta, também da minha relatoria, de número 313-7977, 2023. Desembargador, esse meu que está como retirado de pauta pode ser só suspenso, né? Só adiado. É o 32? Porque tá. Eu tinha que ver o processo de primeiro grau e não estava conseguindo. Então, por isso que eu pedi para ser... É aquele que pediu sustentação? É o 32. Não pode ser retirado. Ah. 32? 32, eu estava...
Tá. Esse 32 É 32? Que é o 013-026584-2019, que é OK, empreendimentos, construções e serviços limitados, Estado do Ceará. A senhora só vai adiar, não retira de pauta, é isso? Não, eu tinha anotado aqui, era como 131. Então 131 também é da sua relatoria. O 131 é que é só adiar. Só adiar. O outro é retirado. Tá, ok. Então, processo retirado de pauta, o 32 da pauta, da relatoria das Barras do Livramento, processo 013-026584-2019, o processo 68 da pauta da minha relatoria, número 0200132755-2022, o processo 131 das Barras do Livramento, na realidade ele é só adiado, é o processo número 339-7245-2024, o processo 188 da pauta da relatoria dos Barras do Washington, de número 300-6111-67-2024, o processo 273 da pauta da minha relatoria, processo número 080-003242, o processo 280 da relatoria da doutora Elizabeth, é o processo número 302-849992-2023, o processo 324 da pauta da relatoria da doutora Elizabeth, processo 000-8605-7619, processo 325 da pauta da relatoria da doutora Elizabeth, número 020-0275-04-2022. Com isso, a gente deu cabo à pauta e eu pergunto a Vossas Excelências se os senhores confirmam os votos lançados. Barra Washington? Confirmo. Desembargadora Livramento? Também confirmo meus votos. Desembargadora Joriza? Confirmo. Doutora Elizabeth? Confirmo, presidente. Pois não. Os senhores têm alguma comunicação, alguma coisa a fazer? Só um voto de parabéns aí para a desembargadora. Sim. Todos de acordo? De acordo. Tá. De acordo. Eu queria De acordo. propor um voto de pesar ao juiz Gúcio Carvalho pelo falecimento da sua esposa, Cristina Cabral de Alencar, que ocorreu hoje. Ok? De acordo? De acordo. De acordo. Ok. Então, damos por encerrar a sessão. Muito obrigado. É uma pessoa jovem, é?